Fala pessoal, aqui é o João. Hoje mais um episódio da nossa série de nivelamento em matemática. Hoje a gente vai falar sobre interpretação de gráficos, né? Vamos ver alguns tipos de gráficos para a gente estudar e ver as peculiaridades, as características de cada um, ok? E eu fiz aqui, né, esses gráficos usando o Excel para vocês verem como é que seria mais ou menos a estrutura de cada um e que variáveis a gente poderia considerar no nosso estudo, ok? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Gráficos são representações visuais de dados quantitativos ou qualitativos, essenciais para interpretar, comparar e comunicar tendências de forma clara, ok? Então a gente usa os gráficos aí para representar essas variáveis, seja quantitativas, seja qualitativas, de forma altamente organizada. A gente usa muito em várias áreas, né, que a gente tem, e principalmente na área financeira, em áreas de, né, ciências da natureza e tudo, né, para representar algum fenômeno natural e social também. Eles facilitam a tomada de decisão estratégica e transformam tabelas complexas em desenhos lógicos, por isso que a gente, a partir de um gráfico, a gente, antes, né, usa uma tabela, a gente cria uma tabela, porque aí da tabela a gente cria os nossos gráficos, né, de acordo com o estudo que a gente está fazendo, incluindo elementos como título, legenda e fonte. Os principais tipos incluem coluna, barras, linhas, setores, né, um gráfico em pizza e áreas. Vamos apresentar aqui alguns que são os mais usados, ok? Claro que não são todos, eu vou mostrar aqui só uma parte, mas tem muito mais do que isso, que é quando a gente vai aprender mais profundamente, né? Como curiosidade, vocês podem, se tiverem, né, o Excel ou até mesmo o Google Docs, vocês podem dar uma olhadinha lá nas outras possibilidades de gráficos que tem lá. Vamos seguindo aqui. Para o nosso primeiro gráfico, o que a gente tem? Ó? A gente tem aí uma tabelinha, certo? Que envolve os cursos de uma universidade, né? Vamos dizer assim, e os alunos matriculados nesses cursos, né? Nesses devidos cursos. Medicina, biomedicina, direito, enfermagem. E aí a gente fez, né, um gráfico de barras, né? Ou seja, uma comparação para esses alunos em relação ao seu determinado curso. E aí vem a pergunta, né? Quando que a gente usa gráficos de barras? Principalmente, certo? Quando a gente tem grupos distintos e quer comparar valores entre eles, certo? A gente quer comparar quem tem mais e quem tem menos, né? De forma bem sintética. Então aí dá para ver que a gente tem uma relação direta entre os cursos e os alunos matriculados nesses cursos e uma ordem clara aqui, ó. A gente vê que a enfermagem, ela é o curso que tem menor quantidade de alunos, né, nesse espaço amostral aqui. Por seguinte, vem direito, depois biomedicina, depois medicina. Então, é uma forma da gente ordenar essas variáveis, ok? Por isso que a gente usa gráficos em barras, quando tem grupos distintos e quer comparar valores entre eles. Já para o próximo aqui, ó, a gente tem gráfico de linhas, né? O que diz aí o gráfico de linhas? Ele vai mostrar aí uma continuidade e ele quer ver a tendência com que uma coisa evolui ou decresce, dependendo do que você está estudando. Se você está estudando ali uma colônia de bactérias, você quer ver o quanto ela vai evoluir, quanto ela vai crescer e ver quais antibióticos, né, quais bactericidas você vai usar para essa colônia. Nesse caso aí que a gente está usando, é dia e temperatura. Então a gente pega uma cidade aí, por exemplo, a gente vê o gráfico em linhas, ou seja, a evolução da temperatura naquela cidade. No nosso caso aí, ó, no dia 1 ele está com 28 graus Celsius, depois 30, 29 e 31. Então teve uma mudança aí, uma queda, depois uma subida, e é assim que a gente analisa, certo? Então, basicamente é o seguinte, gráfico de linhas, resumidamente, é ver como algo muda com o passar do tempo. Então tá ali, ó, dias, os dias aumentando e a temperatura fazendo oscilações, ok? Para o próximo aqui, o que a gente tem? É o gráfico de colunas, tão famoso, né? Quando a gente fala em gráfico de barras, tá? Só para deixar claro, são barras horizontais. Quando a gente fala colunas, são essas barrinhas aí na vertical, ok? Nesse caso, o que a gente vai ter como ideia? A gente vai comparar categorias, né? Ou mostrar uma variação discreta dos números, certo? Então a gente pode usar aí essas variáveis quando elas não estão ordenadas. Então, a principal característica do gráfico de colunas,
para diferenciar do gráfico de barras, é a não ordenação. Então não tem ordem aqui, não tem o mais importante, não tem aquele que tem maior quantidade. Tanto que aqui está misturado. Ó. O nosso aluno, o aluno ali, né? O Anselmo, Maria, Carlos, Lucas, eles estão misturados. Um tem nota 7, outro 8, 6, 5. Então não tem ordem específica. E as barras são todas na vertical. Já no gráfico de barras, a gente tem barras na horizontal, certo? Vamos seguindo aqui. Ó, olha o que a gente tem aí, ó. O gráfico de setores, ou o famoso gráfico de pizza, né? Quando a gente vai usar esse gráfico, a gente vê dois cenários. Um é quando a gente quer mostrar porcentagem, e dois, quando a gente quer dividir o total em partes. Então a gente tem aí, ó, as atividades, né, estudo, lazer, sono, entre outros, tem as partes ali divididas, e já no gráfico de setores, seja no Google Sheets, seja no Excel, aí ele já dá para a gente aí as porcentagens, ó, 25%, 17% e 33%. Então, é basicamente para você transformar em porcentagem em relação ao total de 100, né, a quantidade que você tem total ali, totalizada, entre, né, a distribuição entre essas variáveis, entre esses dados, ok? Vamos lá. E por fim, o gráfico de dispersão, ele vai determinar ali para a gente uma correlação, né? Então é quando a gente quer saber se uma coisa influencia na outra. De fato é uma correlação. Então a gente quer ver, se uma coisa está crescendo, outra, vamos ver se ela está crescendo também. Ou o inverso. Se uma coisa está decrescendo, então vamos ver se a outra coisa também está decrescendo. Então uma relação indireta ou direta, né, da influência de uma coisa pela outra, ok? Por isso que normalmente quando a gente, né, denomina, né, gráficos de dispersão, quando a gente cria gráficos de dispersão, a gente vê muito gráficos de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, né, lá da matemática, porque esses gráficos têm sim uma relação entre o eixo das abscissas, que é o eixo x, né, ou seja, uma das variáveis que você está ali compondo a sua tabela, e o eixo y, eixo das ordenadas, a outra variável que você está compondo a sua tabela. Nesse caso aí, as variáveis são horas de estudo e nota. Então, ó, quanto maior são as horas de estudo, isso é uma relação diretamente proporcional. Quanto maior são as horas de estudo, maior é a nota. Então, nesse caso, é uma correlação diretamente proporcional, certo? É uma função de primeiro grau crescente. Tá vendo ali que ele está crescendo o gráfico? Ó? Ele está indo para cima. E eu fiz de propósito, tá aqui, o layout lá no Excel, ele já deu para mim aqui, ó, a função que descreve esse fenômeno. É y igual a x mais 4, né? Então, é uma função crescente em que ele toca o 4 ali no eixo das ordenadas, ok? Então, é basicamente para isso, para você ver se existe uma relação entre o x e o y, entre uma variável e outra. Pronto, gente. Era basicamente isso que eu queria comentar com vocês hoje sobre gráficos. A ideia é bem tranquila, só que muitas vezes a gente pode confundir, é fácil de a gente confundir, porque os gráficos, alguns são um pouco parecidos, principalmente o gráfico de barras e o gráfico de colunas. Mas eu acredito que depois desse vídeo, vendo essas diferenças essenciais, vocês consigam, né, classificar os gráficos e entender direitinho o comportamento desses fenômenos a partir desses gráficos e tabelas, certo? É isso, gente. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.